A paz do Senhor Jesus a todos, uma ótima noite. Nesta noite iremos falar sobre a oração, né? Eu escolhi aqui uma passagem, está lá no livro de Jeremias, versículo 33, versículo 3, que diz assim: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, irmãos amados, muitas vezes nos deparamos com várias situações e às vezes esquecemos, irmãos, que a oração ela tem um grande poder, né? Às vezes as situações ruins vêm, os momentos ruins eles vêm, mas às vezes a gente esquece de orar, deixa a situação tomar conta da nossa vida, né? As águas do mar invadiu o nosso barco e esquecemos de orar. Esquecemos de que a oração ela tem um grande poder, que é através da oração que Deus ele atende nossas orações. Então, Deus está falando que devemos clamar a Ele. E Ele vai nos responder. Ele diz, olha, clamas a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, Deus não só vai responder porque Ele vai anunciar mais coisas na minha e na tua vida, né? Então, precisamos orar. A Bíblia diz, né, Paulo ele escreveu aos Tessalonicenses que devemos orar sem cessar. Veja, irmãos, o exemplo de Daniel, né? A palavra do Senhor nos diz lá em Daniel, no capítulo 6, que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. Então, era um homem de oração. Só tem vitória, irmão, quem orar. Jesus também ele disse, né? Olha, será que vocês não podem velar nem ao menos uma hora comigo? Ele falando com os discípulos. Então, irmãos, eu deixo aí a dica de que pelo menos 3 vezes ao dia nós devemos orar, né? Pela manhã, meio-dia, à noite, cada um tem o seu particular com Deus. Mas se você não conseguir, eu posso deixar como dica o seguinte, de manhã 20 minutos, meio-dia 20 minutos e à noite 20 minutos. E você ia completar 1 hora de oração, mas é orar. Não é simplesmente palavras vãs, porque Deus ele quer que a gente ore com o coração, que a gente ore com entendimento, né? Que a gente ore com fé, que a gente clame a Ele. Jesus disse, uma vez que Jesus ia entrando ali em Jerusalém, e todos clamavam Hosana, bendito que seja o rei, aquele que vem em nome do Senhor. E os fariseus eles pediram para Jesus repreender os apóstolos que também estavam falando dessa forma. E Jesus falou, olha, se esses não clamarem, as pedras clamarão em seu lugar. Então, as pedras, irmãos, representam os problemas. A gente não pode ver os problemas virem na nossa vida e a gente ficar sem tomar uma atitude, sem orar. Muitas vezes precisamos orar. Precisamos clamar. Veja o exemplo do rei Ezequias, irmão. Quando Deus mandou Isaías dizer que ele iria morrer, o que foi que ele fez, né? Ezequias ele virou as costas para a parede, virou-se para a parede e começou a orar, começou a clamar o nome do Senhor, começou a buscar incessantemente o Senhor e Deus ele respondeu, irmão. Veja, Daniel foi 21 dias orando e Deus estava havendo uma batalha lá nos céus acerca dessa oração, acerca desse pedido, mas Daniel foi insistente e Deus deu resposta. E Deus deu uma revelação grande e firme na vida de Daniel. Então é necessário, irmão, a gente clamar até Deus ele responder. Olha lá, veja o que diz o Salmo 40, no versículo 1. O salmista Davi ele diz: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia, glória a Deus. Então, é preciso clamar, né? É preciso buscar. Jesus, ele falou aos discípulos lá em Lucas, versículo 18, que quando ele conta a parábola do juiz iníquo, e o Senhor diz, olha, nós cristãos temos o dever de orar sempre e nunca desfalecer, irmão, né? Precisamos orar. Então, Jesus, ele contou aquela parábola. E aquela viúva, irmão, ela insistia, né, no pedido, todo dia ela estava ali, olha, juiz, julga a minha causa. E a Bíblia conta que aquele juiz era um homem mau, era um homem iníquo, mas por tanto aquela mulher insistir, aquele juiz, ele julgou a causa daquela mulher, ele atendeu. Imagine Deus, irmão, que é bom. Imagine o que Deus pode fazer quando a gente ora, mas é preciso renunciar, né, é preciso perder para ganhar.
É preciso remir o tempo, né? Orando, buscando a presença do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu termino aqui lá o que está escrito lá em Mateus, lendo, né? 7, versículo 7, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Louvado seja o nome do Senhor. O tema dessa palavra aqui é bondade de Deus, irmão. Deus é bom. Se aquele juiz iníquo, ele era ruim, ele era mau, ele ouviu. Imagine o nosso Deus. Ele ouve a minha e a tua oração, né? A Bíblia diz, irmão, que esta é a confiança que temos nele, que ele nos ouve quando nós clamamos a ele. E ele nos ouve, e não somente nos ouve, mas nos atende segundo a vontade dele. Então ore, meu irmão, busque, acredite, ore com fé, clame, né? Tente, peça a Deus, Senhor, me levando nas madrugadas, me levando de manhã cedo, meio-dia eu preciso orar, eu preciso clamar, irmão. A igreja primitiva, ela orava, ela buscava o poder de Deus, e somente a graça, o poder, a misericórdia, a provisão de Deus vai se manifestar se a gente buscar a presença de Deus, se a gente for pessoas de oração, né? Se a gente for pessoas de busca incessante à presença de Deus, levantar a alma ao Senhor, levantar um clamor ao Senhor, buscar o Senhor de todo coração, de todo entendimento, de toda alma. O Senhor diz: aquele que me buscar, aleluia, verdadeiramente ele vai me encontrar. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É o poder da oração, irmão. Há um grande poder. A oração, eu creio que a base ali, né, da comunhão cristã, do cristão, do servo de Deus com Deus, é nela que recebemos a graça. É através da oração, irmão, que os milagres acontecem. É através da oração que o diabo ele é repreendido. É através da oração que Deus nos dá livramento. É através da oração que muitas vidas são salvas. Que a obra de Deus ela prossegue. A oração, né? A chave que abre portas. Pedi, dá-se-vos-á. Batei e a porta se abrirá. Buscai e encontrareis, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, a porta se abre. Creia, meu irmão, creia na tua oração, creia que a tua oração Deus está ouvindo, creia que a tua oração Deus ele virá com a resposta dos céus, aleluia, porque ele é fiel. Simplesmente creia de todo o teu coração que Ele ouve as nossas orações e que Ele atende dos altos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E que Ele tem coisas grandes e firmes para mim, para você, meu irmão. Não duvide da tua oração. É isso que o inimigo quer, que você duvide do que você tem pedido a Deus. Deus, irmãos, a palavra de Deus diz que é necessário, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando tu orares, né, a Bíblia diz: fecha a porta do teu quarto e em secreto, e o Senhor te recompensará. Louvado seja o nome do Senhor. Então tenha convicção da sua oração. Tenha certeza que Deus está te ouvindo, que a resposta chegará segundo o querer dEle, a vontade dEle, o plano dEle, aleluia, glória a Deus. Então buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, busque aí onde você está nesse momento a presença de Deus, busque, ande na presença dEle, louvado seja o nome do nosso Deus, né? Então, irmãos, temos o dever de orar. Ore sempre, ore sem cessar, ore todos os dias, busque a presença de Deus, tenha comunhão com Ele, seja abençoado para a glória de Deus. Deus abençoe, uma ótima noite, né? Até a próxima, que Deus abençoe, esteja contigo, fica firme na presença do nosso Deus. Amém. Louvado seja Deus.